Se você já preparou a comida com todo carinho, colocou o bebê na cadeirinha, respirou fundo, e mesmo assim ele virou o rosto, fechou a boca ou começou a chorar. Talvez naquele instante tenha passado um pensamento silencioso pela sua cabeça. O que eu estou fazendo de errado? E o mais difícil é que ninguém vê esse momento. Ninguém sente o peso que fica no peito depois. Porque não é só sobre comida. É sobre medo, sobre dúvida, sobre querer fazer o melhor e não saber se está conseguindo. Hoje eu quero conversar com você sobre uma verdade que quase ninguém conta sobre bebês que não querem comer e que pode aliviar muito o seu coração. Talvez o que mais canse não seja nem preparar a comida, mas tudo o que acontece dentro da gente antes mesmo da refeição começar. Você pensa no horário, tenta escolher algo que o bebê goste, lembra das vezes em que ele recusou e já sente um aperto, como se aquela próxima tentativa pudesse definir se o dia vai ser leve ou pesado. Muitas mães ficam ansiosas minutos antes de sentar o bebê para comer, porque existe uma expectativa silenciosa. Dessa vez vai dar certo. E quando não dá, vem a frustração, o cansaço e aquela sensação de estar falhando em algo tão básico. Às vezes você olha outros bebês comendo bem, vê vídeos na internet, escuta histórias da família e sem perceber começa a se comparar. Parece que só o seu bebê não aceita comida. Só você ainda enfrenta essa luta diária. E isso machuca, porque no fundo você não está tentando apenas alimentar. Você está tentando cuidar, proteger, garantir que ele cresça bem. Só que ninguém costuma falar sobre o peso emocional que existe por trás da colher, sobre quantas vezes a mãe engole o próprio choro para continuar tentando com calma. Se você já terminou uma refeição se perguntando se fez algo errado, saiba que esse sentimento é muito mais comum do que parece. E antes de falar de qualquer dica, eu quero te dizer uma coisa com muita calma. O fato do seu bebê não querer comer em alguns momentos, ou até em muitos, não significa que você está falhando como mãe. Existe uma ideia muito espalhada de que um bebê saudável é aquele que come bem o tempo todo, aceita qualquer prato e termina a refeição sem resistência. Mas a realidade dentro das casas costuma ser bem diferente. Muitos bebês recusam comida, comem pouco, mudam de comportamento de uma semana para outra. E isso acontece mesmo quando a mãe faz tudo com carinho. Só que quando ninguém fala sobre isso, a mãe acha que o problema está nela. Ela pensa que talvez não saiba cozinhar direito, que errou na introdução alimentar, que deveria insistir mais ou menos. E essa dúvida constante vai virando culpa. Mas recusar comida não é automaticamente sinal de erro, nem de falta de cuidado. Às vezes é só uma fase, um momento do desenvolvimento, uma forma do bebê explorar o mundo e descobrir que também tem vontade própria. E quando você percebe que não está sozinha, que outras mães também vivem pratos recusados e refeições imprevisíveis, o peso começa a diminuir um pouco. Talvez você ainda esteja cansada. E tudo bem, mas já não precisa carregar aquela sensação de fracasso. Imagina agora uma cena bem simples. Uma mãe passa um tempo na cozinha preparando o almoço. Escolhe os alimentos com carinho, tenta montar um prato bonito, pensando no que o bebê pode aceitar melhor. Ela chama o bebê, coloca na cadeirinha e já sente esperança misturada com ansiedade. No começo ele olha, toca a comida, mas logo vira o rosto. A colher se aproxima e ele fecha a boca. Depois começa a brincar, jogar pedaços no chão, rir, enquanto a paciência da mãe vai diminuindo. Ela tenta mais uma vez, depois outra. O tempo passa, a comida esfria e o coração fica pesado. Por dentro, pensamentos aparecem rápido. Será que fiz errado? E se ele não estiver comendo o suficiente? O que eu faço agora? No fim, a refeição termina e a mãe sente que perdeu uma batalha que nem queria travar. Mais tarde alguém diz algo simples para ela. Talvez o problema não seja a comida, nem você. E essa frase muda tudo, porque até então parecia que ela só precisava encontrar a receita certa, o truque perfeito. Mas talvez exista algo maior acontecendo, algo que quase ninguém explica. A verdade é que muitos bebês não comem sempre da mesma forma, e isso é mais normal do que parece. Conforme o bebê cresce, o ritmo muda. Em alguns períodos ele cresce mais rápido, em outros desacelera. E quando isso acontece, o apetite também pode mudar. Então aquele bebê que parecia comer muito bem pode começar a recusar alimentos. E isso não significa que algo está errado. Outra coisa importante. Para o bebê, comer não é apenas engolir comida. É uma experiência. Ele explora textura, cheiro, temperatura, sensação nas mãos. Às vezes ele quer conhecer mais do que realmente comer.
Mas do lado da mãe, isso pode parecer rejeição. E quando surge a preocupação, é natural insistir mais, dar só mais uma colher, distrair, pedir, negociar. Tudo isso nasce do amor. Só que sem perceber, a refeição pode ficar carregada de pressão. E o bebê sente esse clima. Não é birra, não é teimosia. Muitas vezes é apenas uma reação natural a um momento que ficou tenso. Existe também a fase em que o bebê começa a perceber que tem escolhas. Entre 6 meses e 2 anos, ele descobre autonomia, e a comida vira um dos primeiros lugares onde ele exerce isso. Quando a gente não sabe, ele interpreta como resistência, mas muitas vezes é desenvolvimento. Outro mito muito comum é achar que o prato precisa ser sempre esvaziado. Na prática, o apetite varia. Tem dias que ele come mais, outros menos. Exatamente como acontece com adultos. O mais importante é olhar para o conjunto, não para uma única refeição. Se o bebê está ativo, brincando, se desenvolvendo e tendo dias diferentes com a comida, isso costuma estar dentro do esperado. Percebe como essa visão muda a sensação de urgência? Não significa ignorar sinais, mas sim entender que cada refeição não define se você está acertando ou errando. E quando você entende isso, algo começa a mudar por dentro. A tensão diminui um pouco, o olhar fica mais gentil, com o bebê e com você mesma, porque muitas mães vivem como se cada refeição fosse uma prova. E isso pesa demais. Talvez seu bebê não esteja rejeitando você. Talvez ele só esteja aprendendo, vivendo uma fase, descobrindo o próprio ritmo. Esse alívio não é mágico, não resolve tudo de uma vez. Mas é como respirar fundo depois de muito tempo segurando o ar. Você percebe que não precisa transformar a hora da comida em uma batalha diária. E quando a pressão diminui, muitas vezes o bebê também fica mais aberto ao momento. Não porque existe um truque secreto, mas porque o ambiente fica mais leve. E eu quero te convidar agora para uma mudança simples, mas poderosa. Sair do foco de fazer o bebê comer e começar a focar em tornar a refeição mais tranquila. Observe menos a quantidade e mais o clima do momento. Deixe ele tocar, explorar, experimentar. Isso também é aprendizado. Tente diminuir a insistência. Ofereça, espere, observe. Se ele não quiser, tudo bem. A refeição não precisa virar uma longa negociação. Perceba o tempo. Quando ele já perdeu o interesse, encerrar pode ser melhor do que insistir. Uma rotina previsível ajuda, mas sem rigidez. E lembrar que uma refeição não define o dia inteiro muda muita coisa. Quando a mãe relaxa um pouco o controle, o bebê costuma se sentir mais seguro para experimentar. Não é fórmula mágica. Talvez amanhã ainda exista recusa, mas muitas mães percebem uma pequena vitória rápida. Menos tensão, menos desgaste, mais leveza. E essa pequena mudança já é um começo enorme. Imagina agora como seria viver a hora da comida sem aquele aperto no peito. Não significa perfeição. Não significa que tudo será fácil. Mas significa mais calma. Aos poucos, o bebê pode ficar mais curioso, mais tranquilo. E mesmo quando recusa, aquilo já não pesa tanto. Porque você começa a enxergar o processo, não apenas o resultado imediato. A confiança cresce. Você passa a observar mais o seu bebê e menos as comparações. E o que muda primeiro nem sempre é o quanto ele come, mas como você se sente. Mais presente, mais segura, menos cobrada. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que o problema nunca foi falta de esforço seu. Muitas vezes, o que faltava era só clareza e acolhimento. Foi pensando nisso que eu organizei um guia simples, feito para apoiar mães nesse processo, sem regras rígidas e sem pressão. Apenas orientações práticas e acolhedoras para os momentos de dúvida. Não é sobre fazer tudo perfeito. É sobre se sentir mais tranquila enquanto o seu bebê aprende no tempo dele. Se fizer sentido para você, esse guia está disponível para continuar te acompanhando depois deste vídeo, como um apoio extra nos dias bons e também nos dias difíceis. E antes de terminar, eu quero te lembrar de algo importante. O fato de você estar aqui, buscando entender, já mostra o quanto você se importa. Respira fundo. Você não está sozinha. E está fazendo muito melhor do que imagina.